Bom dia, senhor presidente. Bom dia novamente, deputados. Agora o plenário mais cheio. Bom, senhor presidente, antes de eu falar sobre um tema aqui, hoje eu tive acesso a um vídeo que eu achei um pouco lamentável por parte de um governador que, ao ser cobrado, sobre a questão da nova empresa de saneamento básico, a Iguá, não está resolvendo problemas estruturais, colocando a responsabilidade em 50 anos da gestão anterior da DESO. E eu acho que ele esqueceu de dizer que, nesses 50 anos, é a gestão do próprio governo do Estado, que indicava os diretores, a gestão. Então, culpando a incompetência dele em gerir uma empresa tão importante. E para tentar justificar, colocando a culpa na DESO, ele, no final, ele diz ao repórter, até numa fala desrespeitosa aos profissionais de comunicação, que, quando precisasse, poderia procurar ele para usar o banheiro. Isso é inadmissível por parte de um governo do Estado. Tratar de um assunto tão sério de uma forma tão jocosa, desrespeitosa. Será que ele vai ter condições de abrir as portas da casa dele para todos os sergipanos e sergipanas que estão hoje com falta de água, sem condições de fazer os trabalhos domésticos, as necessidades? Isso eu acho que é muito desrespeitoso em relação à nossa população, que está aí cada dia mais denunciando problemas estruturais e que devem ser encarados e resolvidos, presidente, com responsabilidade, assumindo, cobrando da empresa. Não é dizer, porque só tem um mês. Não é isso. São problemas que até em municípios e localidades que não estavam faltando, e está faltando. Denúncia em todas as partes, não é só no Alto Sertão, em todas as regiões, aqui em Aracaju. É uma questão grave que ele precisa, como governador, já que entregou a iniciativa privada, cobrar da presidência, dos donos da Iguá, porque receberam muito dinheiro e estão recebendo aí, ontem mesmo, na audiência pública do Ministério Público Federal, lá na zona de expansão, as pessoas estão recebendo talão de água de esgoto, sem mesmo ter finalizado o trabalho de esgoto da empresa. Então, é brincar com o povo sergipano. Espero, para ele dizer isso, ele garante que na casa dele não vai faltar, mas que do povo vai faltar. Ele disse que na casa dele terá água, porque não pode faltar, mas do povo, que vai faltar, e se precisar, pode ir lá. Então, eu vi muita gente brincando com isso, mas tem várias implicações seríssimas sobre essa fala. Espero que ele possa rever essa postura. Mas, falando em administração pública, senhor presidente, no ano passado foi realizado um concurso público para professoras e professores da Secretaria Municipal de Educação, por causa de denúncia ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e ao Ministério Público, que, avaliando o déficit de professoras e de professores e os números elevados de contratados por PSS, obrigou o então gestor municipal, o prefeito Edivaldo Nogueira, a realização de um concurso público para suprir um déficit de mais de 400 professores e professoras. E, pasmem, a prefeita, que se diz antissistemão, que se diz que iria resolver, e quando era vereadora, quando tinha ato dos professores e professoras, ia lá pegar o microfone, que estaria, que não sei o quê, criticar a gestão de Edivaldo Nogueira.
Agora saiu recentemente a convocação somente de 100 professoras e professores, de um total de 425 aprovados. E pasmem, né, uma gestão que gastou desde janeiro até abril, em 4 meses, 46 milhões de reais em cargo de comissão, né, que teve um aumento considerável em relação à gestão anterior. Esse é o antissistema, por isso, né, que o Sindipema, que é o Sindicato dos Professores, né, do Magistério aqui de Aracaju, e outras entidades, lançaram uma nota de repúdio a esse ato desrespeitoso da Prefeitura de Aracaju, principalmente após a luta incansável da categoria, que desde outubro de 2021 lutava para a realização do concurso da rede municipal e segue lutando pelo pagamento do piso salarial. Então, toda a minha solidariedade, né, às professoras e professores, todos os aprovados e aprovadas no concurso que estavam aguardando a convocação. Porque não venha dizer que é porque não tem orçamento, que vai, né, contratar aos poucos. Como é que tem orçamento para gastar 46 milhões em 4 meses de gestão, fazer contratação acima do número da gestão anterior e não tem para contratar os aprovados, que, né, deixar bem evidente que a convocação não é um favor ou bondade da Prefeitura de Aracaju, é uma obrigação e é lei que foi aprovado tanto pelo Tribunal de Contas, tanto pelo Ministério Público. Por isso, exigimos e vamos cobrar a convocação imediata de todas e todos os aprovados. Isso é essencial para a educação pública, garantindo estabilidade, sendo esse princípio fundamental para a oferta de uma educação democrática. E nossa mandata fará todos os encaminhamentos necessários para que essa medida que fragiliza a educação pública e desrespeita a categoria seja corrigida e acionaremos os órgãos responsáveis para cobrar providências. E a convocação deve acontecer imediatamente para não arriscar ser usada como barganha política em ano eleitoral, né, que a gente sabe, né, contrata um mínimo do mínimo para depois fazer contratações para o PSS, que a gente sabe a fragilidades, né, desses processos seletivos, principalmente em ano anterior à eleição. Então, toda a minha solidariedade ao Sindipema, né, por essa questão. Agora, falando sobre um triste caso, porque, infelizmente, né, Sergipe, o Brasil, né, são palcos, né, de uma tentativa de violência muito grande contra... Tem violência de todo tipo, né? Já foi falado aqui de violência contra animais, violência contra, né, a nossa população negra periférica, contra a população LGBT, mas, infelizmente, né, em 2024, o Brasil registrou 1.459 casos de feminicídio, que é equivalente, deputadas, a 4 feminicídios, que é assassinato por 100 mulheres por dia. Quer dizer, no dia, no Brasil, 4 mulheres morrem vítimas, né, do feminicídio. São mortes que não podem ser tratadas como números isolados, mas como parte de um problema estrutural que exige resposta do Estado em todas as suas esferas. Além disso, os casos de estupro chegaram a 83.114 registros, de acordo, né, com os dados alarmantes, deputada Kitty, que foram divulgados na última semana pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública
pelo meio do mapa, né, de segurança pública de 2025. E o maior número de estupro foi o maior número dos últimos 5 anos. Isso significa que, em média, 227 mulheres foram estupradas, pessoas, né, porque existem outras pessoas por dia no nosso país, sendo 86% dessas vítimas mulheres. Em Sergipe, no ano passado, foram registrados 798 casos de estupro e 10 casos de feminicídios. E hoje, pela manhã, a secretária de Políticas Públicas para Mulheres estava falando de feminicídios que ocorreram nas últimas semanas, né? Porque, infelizmente, né, nós, mulheres, né, principalmente quando uma mulher tenta romper um ciclo de violência, né, porque não é que aumenta por aumentar. A violência contra as mulheres sempre ocorria. Infelizmente, muitas mulheres se submetiam a certa situação de violência. E hoje, por esse processo, né, de emancipação, empoderamento, de ocupar espaços na sociedade que sempre nos foram negados, certas situações não são mais toleradas, aceitadas. E os números em nosso Estado ainda são altos e evidenciam que as políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero precisam ser fortalecidas, com investimento no orçamento, né? Porque a secretária teve aqui que tudo bem, que a gente pode destinar emendas. As nossas emendas são até poucas em relação ao orçamento do Estado, mas precisa lutar para que a secretaria não seja somente o cabide de emprego de apoiadores, mas que tenham condições de desenvolver políticas públicas que sejam realmente efetivas. E também, além do orçamento, é necessário a articulação entre os entes federados e a atuação intersetorial. Não adianta achar que tem uma Secretaria da Mulher que ela vai resolver sozinha, não. Precisa, né, de parcerias com a Secretaria da Educação, de Segurança Pública, né, de Assistência Social, né? E eu, como mestre de educação, acho que a base do machismo, da misoginia, né, o que leva a isso é a falta, né, de um debate sobre práticas que são naturalizadas, né, do machismo estrutural, para que a gente desconstrua esse comportamento e essa visão de superioridade, né, e que ainda, infelizmente, alguns homens têm, de que a mulher é um objeto, de que é uma posse, que ela não pode ter autonomia de finalizar um relacionamento, porque a maioria desses casos, né, que ocorre, como eu vi ontem, né, um caso que eu vou ver uma menina de 19 anos, é porque se negava em ter um relacionamento com a pessoa. Então, muitos homens, né, por essa postura, homem pode tudo, homem, né, é isso, é aquilo, que faz parte, infelizmente, da nossa cultura, da nossa educação, acaba gerando esse tipo de comportamento. Então, precisa investir muito na educação. Por isso que eu, como educadora, sei da importância desses debates, como aconteceu lá em Dores, que a própria Kitty estava lá, a prefeita, para que as pessoas possam se conscientizar de que aqueles certos comportamentos que são naturalizados não podem acontecer, né? E são tão naturalizados que muitas pessoas reproduzem e acham que é isso mesmo, que vai criando, né, os pais, os filhos, tratando as mães, né, as mulheres de uma forma diferente, e isso acaba gerando esse tipo. Então, faço aqui um apelo à sensibilidade e ao compromisso que temos com as mulheres. Precisamos avançar no debate em relação ao machismo, à misoginia e trabalhar pela aprovação de medidas que fortaleçam os mecanismos de prevenção, acolhimento e de responsabilização. Por isso, faço aqui um apelo para que iniciemos um debate sério sobre a política de segurança pública em Sergipe, com foco no combate à letalidade policial
e na proteção de vida também das pessoas. Então, é isso, seu presidente. Espero que a gente possa trazer esse debate aqui para a nossa casa. Eu vou também falar, aproveitar que eu tenho 4 minutos, senhor presidente, que ontem eu participei de uma reunião lá na Secretaria do Estado de Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, né, com o secretário Jorge Elias, né, que foi solicitada com o objetivo de apresentar algumas propostas concretas voltadas à promoção de trabalho digno e de geração de renda e da valorização da diversidade no mundo de trabalho sergipano. Levamos, né, ao secretário demandas urgentes e baseadas na escuta de quem cotidianamente enfrenta as piores condições de exclusão no mercado de trabalho, como os motoristas e entregadores por aplicativos, a comunidades pesqueiras, trabalhadores informais e precarizados, mulheres em situação de vulnerabilidades, trabalhadoras rurais, a juventude e também a população LGBTQI+. Também propusemos ações para fomentar a empregabilidade de mulheres egressas do sistema prisional, um público muitas das vezes invisibilizado nas políticas públicas de reinserção social. Entre os pontos discutidos, destaco também, senhor presidente, a importância de se elaborar um diagnóstico específico sobre as condições de trabalho e renda dos trabalhadores e trabalhadoras por aplicativo, porque são pessoas, muitas das vezes, senhor presidente, até com nível superior, que por falta de oportunidade acaba usando, né, como alternativa esse meio de sobrevivência. E o secretário sinalizou que há uma articulação com o Ministério Público do Trabalho para a realização de uma audiência pública sobre esse tema. Também parcerias com as próprias empresas, porque elas ganham, essas empresas de aplicativo ganham, né, com a precarização, mas esses profissionais, George, não tem nenhum local, às vezes, para passar a chuva, para tomar um banho, para recarregar um celular. Né? Existem iniciativas em outros estados que esses profissionais tenham um ponto de apoio para que eles possam realizar suas atividades, se proteger das chuvas. Então, espero, né, ele me falou, né, o secretário, que tem dificuldade, né, de diálogo com essas empresas de aplicativos, porque ele solicita informação e essas empresas não repassam. A secretaria, né, a partir do secretário, falou que está, né, com alguns programas, como o Cabide Social, voltado à oferta de roupas para entrevistas de emprego, o Qualifica Sergipe, né, que tem uma previsão que foi aprovada aqui na semana retrasada, né, que tem a previsão de auxílio para alimentação e transporte para alunas e alunos dos cursos de qualificação e também um portal do governo para divulgação de vagas disponíveis. Outra demanda que eu solicitei é sobre o local para que as artesãs e artesãos possam vender, né, seus produtos. Ele disse que lá na Orla já está sendo construído um centro, né, de turismo, né, de Sergipe, onde vai reunir todos os artesanatos aqui de Sergipe e que está com o projeto de fazer containers, né, de artesanato, de centro de artesanatos, para colocar em algumas cidades, né, nas grandes cidades. Ele disse que não vai ter condições para que isso seja feito em todas as cidades. E essa reunião foi importante, especialmente porque não há como falar em pleno emprego, recuperação econômica, enquanto Sergipe, infelizmente, continua sendo um dos 12 estados onde há mais famílias
dependentes de Bolsa Família do que trabalhadores e trabalhadoras com carteira assinada. Isso não pode acontecer, apesar que ele disse, né, que esse número... Tem mais 3 minutos, deputada. Obrigada, senhor presidente. Que esse número vem diminuindo desde a atual gestão, mas, segundo dados do CAGED, temos 378.895 famílias recebendo o benefício social, enquanto apenas 344.409 pessoas estão formalmente desempregadas no nosso Estado. Então, é preciso investir mesmo em políticas, né, de empregabilidade, de renda para a nossa população e condições, né, que essas pessoas tenham autonomia e que não fiquem, né, dependentes de programas assistencialismo que não resolve as questões, né, as melhorias de vida. São programas paliativos, mas a gente precisa de investir em condições para que toda a população possa acessar cada vez mais, né, condições de sobrevivência. Como eu digo, infelizmente, a fome e a miséria, para alguns governantes, é um projeto de poder, é um projeto político, né, de dominação. É isso, senhor presidente. Muito obrigada. E até amanhã, na última sessão dessa semana, porque está chegando aí festejos mais fortes, né, do dia de São João. Então, amanhã estaremos aqui com outras demandas e outras informações que a gente recebe a partir da nossa atuação. Eu ia falar, né, como eu tenho 1 minuto, eu gosto de aproveitar todo o tempo. Eu ia falar, mas não deu tempo, da visita que eu fiz, né, na última sexta-feira ao meu município, Santa Rosa de Lima. Né, eu fiz uma reunião com os fazedores de culturas, com o pessoal de uma associação de capoeira e Muay Thai, né, que realiza um trabalho social muito importante, com as artesãs lá do município. Eu me comprometi, né, da gente fortalecer a luta. E também, à tarde, eu participei, né, de uma atividade, né, que é desenvolvida por uma disciplina referente a direitos humanos, lá no Centro de Excelência, professor Edésio Vieira de Mello. Foi um dia muito importante poder retornar à minha cidade natal, conversar com a população, e, de acordo com o formulário que a gente apresentou, senhor presidente, a maior denúncia que a gente recebeu foi contra a Iguá, foi questão de falta d'água, e isso demonstra o quanto essa situação é terrível. E espero que na casa do governador tenha muita água, para que... Pode concluir, deputado. Senhor presidente, porque vai ser babado, viu? Vai ter muita gente lá do todo Sergipe. Ele deve ter uma cisterna particular, já que ele garante que não vai faltar água na casa dele. É isso, senhor presidente. Obrigada.